Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Deus dá um renovo, um caminho novo para você passar. Deus de Maú significa Deus conosco. Bom, estamos estudando no Hebreus, hoje vai ser o capítulo 7. Vamos fazer uma pequena oração para começar. Se você quiser pegar sua Bíblia de papel também, eu me chamo Mateus, para quem não me conhece, né? Não vou pausar o vídeo, não. Enquanto a gente ora, você vai pegando sua Bíblia de papel, você pode pausar na sua casa também, como você preferir, tá bom? Levante sua mão após mim, né? Você pode orar do seu jeito aí, eu vou orar aqui para Deus falar conosco. Pai, conhecedor de corações, venha ser o Senhor que vem estar falando conosco. Que eu diminua e o Senhor cresça, que a glória de Deus Emaú esteja conosco. Você vem estar fazendo um caminho novo para nós passar, a gente passar. Significa Deus conosco. Tira o nervosismo, ansiedade, medo, síndrome do pânico, toda preocupação. Venha ser o Senhor que vem estar falando, e não eu. Toda resistência do diabo venha cair por terra. Nada vem se acrescentado às minhas palavras. O profeta Agur fala no Antigo Testamento. Testifica no Antigo Testamento. Venha ser só o Senhor que vem estar falando e não eu. Não vem falar nem a mais nem a menos. No seu santo nome, assim como foi na cidade de Cesareia, venha ser aqui conosco. O seu santo nome venha ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, né? O título da palavra do sacerdote Melquisedeque, do versículo 1 ao 10. A Bíblia vai explicar quem é Melquisedeque. Para quem viu a live no Kawai, no capítulo 5, começou a falar dele, né? Para quem viu também a live no capítulo 6 do Instagram, se tiver dado certo de ter postado no Instagram, ter baixado, para ficar gravado, né? Ela foi posta aí nas plataformas também, você também viu. Mas ela não tiver dado certo, ela não vai estar aqui, desconsidere. Mas ela falava um pouquinho de Melquisedeque. Mas aqui que vai explicar a fundo mesmo. Mas lá falava que Jesus era um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Estava desconsiderando o sacerdote da época da lei. Estou entendendo, diz amém. Versículo 1. Esse Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, explicando quem que é Melquisedeque. Ele explicando por que Cristo estava exercendo o sacerdócio dele, porque Cristo veio da linhagem dele. Então, que é o sacerdote do Deus Altíssimo, significa que foi o próprio Deus quem escolheu ele. Para quem não viu a live do capítulo 5, Jesus era o sacerdote, né, o grande sumo sacerdote, foi Deus que fez ele. Então, o capítulo 5 explica. Fala que ele é a continuação da linhagem do sacerdote Melquisedeque, desconsiderando os outros sacerdotes da época da lei de Levi. Aqui vai explicar nesse capítulo por que está desconsiderando os outros. Então vamos lá. Encontrou-se com Abraão, no caso Melquisedeque. O Antigo Testamento fala dele mesmo. Quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Depois que Abraão voltou daquela guerra, né? Porque Ló morava com ele, né? Deus falou para ele sair da sua terra, né? Da sua casa, da sua parentela. Não era para levar nenhum parente junto, mas ele ainda levou Ló. O sobrinho dele, amigo dele, né? Abraçou ele e levou ele junto. Era o melhor amigo que Abraão tinha, o único amigo também, né? Inclusive, muito. E depois os servos de um com o outro começaram a brigar. E Ló começou a prosperar às custas de Abraão. As posses dele eram de Abraão. Teve a briga dos servos, o Ló decidiu que não dava mais para ficar junto. Abraão queria continuar, né? Mas Ló decidiu que não dava. Abraão insistiu ali, mas não conseguiu convencer, né? A esposa de Ló estava decidida que queria mudar. Os dois foram lá para uma montanha. Chegando lá tinha um caminho mais verde e outro mais deserto. Um de um lado, outro do outro. Abraão perguntou, né, qual caminho que Ló queria. Ló falou para aquele caminho mais verde. E Abraão falou, eu vou para o outro lado então, que era o deserto, né? Aí, Ló falou que ia para Sodoma. Tinha duas cidades, Sodoma e Gomorra, no Antigo Testamento. Aí o Abraão foi de tudo para Ló não ir, que é uma cidade cheia de pecado, né? Fazia muita maldade essas duas cidades. Mas Ló foi esse mesmo, amando da esposa, né? Então preste bastante atenção, né, com quem você vai se relacionar. Depois de muito tempo, Ló, antes de chegar em Sodoma, ele estava hospedado numa barraca, né, perto da cidade, do lado de fora da cidade. Ele não tinha conseguido casa lá ainda. Apareceram muita gente para assaltar eles, vários bandidos. Prenderam os funcionários de Ló, né? Mataram alguns também. Abraão ficou sabendo, mesmo sem saber lutar, ele orou antes, levou os soldados dele, né? Soldados não, os capangas dele, e venceram aquela batalha, né? Foi depois disso que Melquisedeque apareceu para Ló. Vamos continuar.
Falou não para Abraão, perdão. Versículo 2. Foi para ele que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Realmente no Antigo Testamento fala, né? Que Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, né? A linhagem de Melquisedeque, para a ordem de Melquisedeque. Versículo 2, continuando. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça. No caso de Melquisedeque, né? Em primeiro lugar, o significado mais importante é rei de justiça. Jesus é a nossa justiça, né? Nosso rei. Depois também significa rei de Salém. Também quer dizer rei de paz. Jesus também vem nos dar a paz, seu nome. Está comparando Jesus com Melquisedeque. Claro que Jesus era perfeito, Melquisedeque não era. Vamos continuar aqui, está falando de Melquisedeque, a Bíblia, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Mas Melquisedeque foi criado parecido com Deus, né? Com Jesus, que não teve pai, mãe, não teve não teve filhos, nada. Ele vive para todo sempre. No caso do Melquisedeque, ele foi criado igual a Jesus, né? Sem ter pai, sem ter mãe. Jesus foi no ventre de Maria, mas foi o Espírito Santo que gerou, né? Não foi no ato sexual. Melquisedeque veio da mesma maneira. Não sei se foi gerado pelo Espírito Santo ou não, né? Paulo fala mais para frente, não se sabe muito dele, né? Paulo vai falar isso mais para frente. Mas foi um sacerdote que foi criado sem ter nenhuma descendência. Assim como Jesus. Jesus tinha que vir da descendência desse Melquisedeque. Jesus não poderia vir dos sacerdotes da época da lei, né? Ele fez uma nova aliança. Mas vamos lá. Ele tinha que vir de algum sacerdote, né? Fizeram esse sacerdote dessa maneira igual Jesus. Porque o ser humano, ele, igual a nós, né? Pecou igual a nós. Não deve ser idolatrado. Mas ele foi criado da mesma maneira que Jesus, né? Sem pai, sem mãe. Então vamos lá. Considerem a grandeza desse homem. Está falando de Melquisedeque. Mas Jesus é muito maior, fala amém. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo nos despojos. Até Abraão lhe deu o dízimo para esse homem. Significa que esse homem está no patamar acima. Abraão assim, né? Ele é acima. E Jesus mais acima ainda. Vamos lá, versículo 5. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. Está falando que na época da lei, né? Para os irmãos compreenderem, eu vou explicar agora. Vou falar outra coisa primeiro. Foi assim, Deus fez uma aliança com Abraão, também passou para Isaac, para Jacó, né? Aí depois fez dos descendentes também, né? Aí depois chegou uma época que veio Moisés, aí fez a segunda aliança. Depois veio Jesus e retornou a aliança com Abraão. A nova aliança é uma continuação da aliança com Abraão. Na época que os descendentes de Levi eram levitas, era na época da lei. Está entendendo de exame. E o povo tinha que dar o dízimo para eles. O dízimo era destinado para eles. Eles ficavam só para servir a Deus, né? Buscar a Deus, fazer o sacrifício pelo povo, né? Eles que faziam a festa da Páscoa, eles ficavam organizando as coisas de Deus. Enquanto as outras pessoas trabalhavam, né? Buscavam a Deus no templo, que era tinha que buscar no templo, né? A face do Senhor. Hoje em dia Deus está em qualquer lugar, né? Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo no Antigo Testamento só vinha para reis, profetas, sacerdotes, né? E juízes também. De vez em quando vinha para alguma geração de algumas pessoas. Algum juiz era derramado o Espírito Santo nele, aquelas pessoas que estavam lá quando ele estava pregando também. Mas não era para todos, né? Então vamos lá. Recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Aqui está falando que os descendentes de Levi receberam os dízimos de Abraão, porque eram os descendentes de Abraão que davam dízimo das 12 tribos de Israel. Quem está entendendo diz amém. Vamos continuar aqui. Versículo 7. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Fala o seguinte, né? Quem é inferior, ele é abençoado pelo superior. No caso, Melquisedeque está acima de Abraão, isso está querendo dizer. Está falando também que os levitas estavam acima das pessoas na época. Vamos continuar. Versículo 8. No caso dos levitas, quem recebe o dízimo são homens mortais. No caso dos levitas, receberam o dízimo porque eles são homens mortais, igual nós, né? Ser humano. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele que se dá testemunho que vive. Quer dizer o seguinte, né? No caso de Melquisedeque, ele recebeu o dízimo como se fosse uma pessoa que viveria para sempre. Ele não viveu para sempre, né? É como se fosse. Porque Cristo viveu para sempre, né? Que está acima de todos. Estou dando essa analogia aqui, né? Para dizer que hoje Jesus está acima de todos. E Jesus está vindo da linhagem de Melquisedeque. Eu expliquei isso mais para frente. Mas considerando os levitas da época de Levi, né? Os sacerdotes da época. Então vamos lá. Versículo 9.
Pode-se dizer que Levi, que recebia os dízimos, os pagou por meio de Abraão. Os levitas não recebiam os dízimos, eles pagaram os dízimos por causa de Abraão. Eles também pagaram os dízimos, eles também deram os dízimos. Está falando, versículo 10. Já que Levi estava presente em seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Quando Levi também estava presente, né, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Está fazendo uma analogia aqui, né, na época da lei. Vamos continuar aqui. Jesus é semelhante a Melquisedeque, do versículo 11 em diante, até o 26. Agora vai chegar onde quer chegar. Paulo dando uma explicação, né, pode chegar onde ele quer chegar. Vamos lá. Versículo 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, visto que em sua vigilância o povo recebeu a lei, quer dizer o seguinte: se o sacerdote da época da lei pudesse ser perfeito, né, se ele pudesse ser, quer dizer que não é, né? Ele falou se pudesse. Então vamos lá. Na época que recebeu a lei, ainda falou também da lei aqui novamente. Porque haveria ainda necessidade de se levantar outros sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Uma pergunta, tipo assim, se o sacerdote da época de Levi fosse tão perfeito assim, teria continuado assim, não precisaria de levantar um sacerdote parecido com Melquisedeque. Jesus era um sacerdote parecido com Melquisedeque. Um caso perfeito, né? Melquisedeque não era, mas... Eu tô querendo dizer o seguinte, não era mais fácil, se o Levi não fosse perfeito, né, os descendentes de Levi, continuaria daquela forma, não precisaria mudar. Não precisaria Cristo ser um sacerdote parecido com Melquisedeque, né? Isso está querendo dizer. Querendo dizer que Cristo foi perfeito, os descendentes de Levi não. Querendo dizer. Versículo 12. O certo Melquisedeque também não era perfeito, mas ele chegou perto da perfeição, né? Errou pouco, né? Só Jesus que não errou, mas vamos lá. Versículo 12. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Que Paulo está querendo dizer o seguinte: se mudou o sacerdócio, mudou a lei também. Não quer dizer que aquela lei do Antigo Testamento, né, aquela base que a gente tinha, não se aplica mais. Está entendendo? Diz amém. Paulo também fala na Bíblia, né, que o fim da lei é Cristo. E Jesus fala em Lucas também, né, que a lei e os profetas vieram até João Batista. Quer dizer que a lei e os profetas foram na época de João Batista. Né? Valendo na Bíblia até João Batista ainda valia a lei. Mais para frente não vale mais. Por isso que João Batista pregava a lei também. Se você for ver, né, ele também pregava a lei. Então vamos lá. A nova aliança começa de Cristo para frente, né? O Novo Testamento. O João Batista ainda não é nova aliança. Ainda. Por isso que já seja Novo Testamento, mas não é ainda. Então vamos lá. Ora, aquele que se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia participado do serviço do altar. Quando que Jesus era de outra tribo, não era da tribo de Levi. Só a tribo de Levi que fazia as coisas do altar. Falamos, quem está entendendo. Versículo 14. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Tipo assim, Jesus veio de Judá, a tribo de Judá não tinha sacerdócio, né? Só a tribo de Levi. E Moisés nunca falou que a tribo de Judá iria fazer sacerdócio. Por isso que Cristo veio da tribo de Judá, né? Da linhagem de Davi. Ele veio para ser um sacerdote parecido com Melquisedeque. Quem está entendendo diz amém. Ele não veio da tribo de Levi, igual explicou no versículo 11. A tribo de Levi, os sacerdotes, aqueles rituais não eram perfeitos. Se fosse perfeito, continuaria assim para sempre. É isso que Paulo está falando. Por isso que Cristo veio para mudar as coisas, né? Por isso que Cristo era muito perseguido pelo pessoal da igreja, né? Toda pessoa que é diferente, ele é perseguido, sim ou não? Lembro que algumas vezes na minha vida eu fazia algumas coisas diferentes das outras pessoas. Eu já tinha uma certa rejeição, uma certa perseguição. Imagina Cristo, né, que era perfeito, que mudou muito. Todas as pessoas que são diferentes em algumas coisas, elas são perseguidas. As pessoas tendem a ficar naquela mesmice, né? Um exemplo é a pessoa que inventou a lâmpada. Na época que ele inventou a lâmpada, não existia. As pessoas perseguiam muito ele, por pesquisa para você ver. E achavam que ele era bruxo, queria matar ele, né? Ainda bem que ele continuou até o fim disso mesmo. A gente não teria energia elétrica hoje em dia, né? Quando a pessoa faz uma coisa diferente, ele geralmente é perseguido pelas outras pessoas. As pessoas tendem a ficar naquela caixinha ali, né? Não quer sair daquela bolha, né? Daquela caixa. Como Jesus ele mudou, né, as coisas, ele foi muito perseguido pela igreja na época. Geralmente quem cria em Jesus eram as pessoas de fora de Israel, ou então os pecadores. Né? O pessoal da igreja já perseguia. Então vamos lá. O que acabamos de dizer ainda fica mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Aparecendo um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, que é Cristo. Isso fez essa explicação para entender. Não sei se os irmãos estão entendendo muito bem. Se não tiver, deixa nos comentários que eu explico melhor.
Versículo 16. Alguém se tornou sacerdote não pela lei relativa à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Então aqui Cristo não atingiu o sacerdote através da linhagem, né? Por exemplo, veio um sacerdote, depois outro, depois outro. Primeiro foi Arão, mas foi nos filhos dele. Né? Os sacerdotes são os filhos de Arão, os descendentes. Então aqui Cristo não foi assim, mas foi de uma maneira perfeita, você está falando. Versículo 17. Pois sobre ele é testemunhado, por isso sobre Cristo é testemunhado. Vamos ver o que fala sobre Cristo. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é sacerdote para sempre porque... Como é que se diz? Como é que se fala? Ele... Como é que fala, irmãos? Ele era perfeito, né? E foi o próprio Deus que constituiu ele. Por isso que ele vai ser para sempre. Olha aqui, irmãos, o versículo 18 é muito forte. Ó. Vamos ver o que está dizendo, que Paulo está dizendo na Bíblia. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Paulo querendo dizer o seguinte, que a lei, toda a época da lei, tem que ser desconsiderada. Ela era fraca e inútil. Quem está falando isso é Paulo. Hoje nós temos um sacerdote perfeito, que é Cristo. Fala amém. E a gente não precisa mais sacrificar, né, o cordeiro, o bode expiatório, igual falava no Antigo Testamento. Cristo fez isso por nós. Isso significa que toda a parte do Antigo Testamento que fala da lei tem que ser desconsiderada, porque a única coisa da Bíblia que tem que ser desconsiderada é a lei. O restante ainda está em vigor, né? Você ainda pode ler o Antigo Testamento, sim. Mas, porém, tem muita coisa ali que não se aplica a nós. Tudo que fala da lei ali não se aplica a nós. Fala amém. Então a gente tem que ter cuidado para pregar o Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento não é tudo que se aplica a nós. Dependendo do que você pregar, você pode colocar uma pessoa debaixo de culpa, de condenação. Pode pregar um evangelho errado também, né? Paulo falou que qualquer pessoa que pregasse um evangelho diferente do que ele pregava, que Jesus pregava, e os apóstolos pregavam também, os outros, né? Era anátema. As outras pessoas da época também. Qualquer pessoa que pregasse um evangelho diferente deles era anátema. Ou seja, o evangelho do Novo Testamento tem que ser pregado. A gente até prega o Antigo também, já preguei o Antigo várias vezes. Mas o Antigo é pra gente ver como que era, né? E como que é agora. O Antigo serve mais para isso, é um espelho, né? A gente tem que ter muito cuidado para pregar o Antigo Testamento. Então vamos lá. Versículo 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Tipo assim, na lei, a gente não se aperfeiçoou na lei. A gente tentava servir a Deus através dela, mas não se aperfeiçoou. A gente se aperfeiçoou através de Cristo. Amém. Sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Tipo, a lei só servia para a gente ter uma esperança, para a gente servir a Deus. Como assim esperança? O Messias viria, que foi Cristo, né? No caso, ele veio. A lei servia só para isso, para ter uma esperança de buscar a Deus. Na lei, as pessoas não buscavam a Deus 100%, né? Precisava de um sacerdote para buscar, e nem ele buscava 100% também. Porque na lei você tinha que guardar todos os mandamentos. Não era só 10, não. Né? Muita gente que acha que era só os 10. Os 10 eram o resumo, foram os primeiros que foram dados. Mas depois continuou sendo dados mais mandamentos para Moisés, que lá tudo é a lei. A gente acha que era só os 10, né? Inclusive tem gente que defende a lei por isso, né? Achando que é só os 10. A lei era Deuteronômio, Levítico, Números, tudo isso era a lei. Êxodo, né? Todos esses capítulos aparece a lei de Moisés. Inclusive o judeu, né, que não crê em Jesus, ele lê toda a lei, o Pentateuco. Ele lê Gênesis também, né? Só que o restante do Antigo Testamento ele não lê também. Mesmo que esteja os pergaminhos lá no templo, né? É do Novo também tem lá no templo também. Mas não lê, eles lê só essas partes. Inclusive a Torá deles é só isso, né? Que é a Bíblia deles, de papel. Mas voltando ao assunto aqui. Versículo 20. Isso não aconteceu sem juramento. Tipo assim, Deus jurou, né, que é o Messias, o Cristo. Outros se tornaram sacerdotes sem nenhum juramento. Outras pessoas, né, se tornaram sacerdotes sem nenhum juramento. Então vamos lá. Versículo 21. Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse. Então aqui no caso, Cristo foi através de juramento, né? Quando Deus jura, ele cumpre, né? Sim ou não? Ele falou que a descendência de Abraão seria maior que as estrelas do céu e se cumpriu, sim ou não? Inclusive vai falar sobre isso mais para frente em Hebreus. Mas no caso, o único sacerdote que foi jurado, né, que Deus jurou, foi Cristo. Fala amém. Fala quem está entendendo. Diz que os outros não eram perfeitos, e sim Cristo era, né? O Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. No caso, Cristo, né? Deus jurou que Cristo seria sacerdote para sempre. Inclusive, Jesus disse, né? Este é o cálice da nova e eterna aliança. Né? O sangue foi derramado por favor de vós, né? Para remissão de pecados. Versículo 22 em diante agora, para a gente encerrar. Cristo tinha uma multidão que seguia ele, né?
mas também tinha uma multidão que perseguia também, né? Infelizmente. Então vamos aqui, né? Versículo 22. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Ele está falando que a nova aliança que nós estamos debaixo hoje é superior à antiga, né? Entendendo diz amém. Mas tem pessoas que, por falta de conhecimento da Bíblia, né? Ou talvez por não ler a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, né? Tem algumas igrejas que falam que a gente está debaixo tanto do antigo quanto do novo. Porque tem algumas contradições, né? O antigo fala uma coisa, o novo fala outra. E as pessoas do mundo falam que a Bíblia é contraditória por isso. Não, a Bíblia não é contraditória. A Bíblia é dividida entre antiga aliança e nova aliança. Muita gente não entende, né? Acho que a gente está debaixo de tudo ainda. Isso é falta de ler a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, né? Que é discernimento espiritual. Mas enfim, não estou julgando, só comentando. A gente tem que explicar o que é certo e o que é errado, igual o Paulo fazia, né? Paulo explicava também. Esse aqui está certo ainda, esse aqui não está. Entendeu? Então vamos lá. Igual futebol, quem assiste futebol assiste futebol já tem muitos anos, quem assiste desde o começo, né? Desde o começo não, porque futebol é desde 1920 e pouco, né? Mas quem assiste futebol há muitos anos vê que sempre tem mudanças na regra, assim, não. A regra de hoje em dia não vale para antigamente. Vai mudando com o tempo. Assim também foi Deus. Deus também muda, né? A maneira dele se relacionar. Então vamos lá. Eu sei que para algumas pessoas isso é meio diferente, mas é assim que funciona. São poucos pregadores que pregam a nova aliança, né? Continuando aqui. Versículo 23. Ora, houve muitos daqueles sacerdotes, porque a morte os impedia de continuar no seu ofício. Então teve muitos sacerdotes, mas quando ele morria, ele não podia continuar no ofício, não. Aí tinha que ser outro sacerdote depois. Isso é meio óbvio. É que Cristo não morreu. Ele morreu, mas ele ressuscitou, né? Então vamos lá. No entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdote permanente. Tipo assim, Cristo vive e reina para todos sempre, né? O sacerdote dele é para a eternidade. Versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Fala, eita glória, que palavra. Se Cristo vive para todo sempre, ele é capaz de não salvar todo mundo que chega até ele, né? E interceder por todo mundo, é isso que está falando. Ele é perfeito, né? Diferente da época da lei, que as pessoas não podiam interceder para a gente. Versículo 26. A Igreja Católica às vezes incentiva a gente a interceder a Deus através de santos, né? Mas não, o intercessor entre Deus e homens é Jesus Cristo, né? É o que diz a Bíblia. Então vamos lá. Versículo 26. Portanto, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Tipo assim, a gente precisa de um sacerdote como esse, sim ou não? Para nos salvar. Os outros não eram capazes. Santo, porque Jesus é santo. Inculpável, tipo assim, não tem nenhuma culpa. Os outros sacerdotes eles tinham erros, falhas. Inclusive no capítulo 5, para quem viu a live, ela falava, né? O sacerdote tinha que fazer o sacrifício para ele e para os outros também. Porque ele também era pecador. Ou foi no capítulo 6, se não me engano. Um dos dois. Então, vamos lá. Puro, Jesus era puro, né? Separado dos pecadores, tipo assim, ele nunca pecou, né? Exaltado nas alturas do céu. Ele foi exaltado depois que ele morreu na cruz, né? Deus colocou o nome dele acima de todo nome, né? Que diz as escrituras. Deus exaltou ele sobremaneira, né? Colocou ele acima de todo nome. Paulo explica isso na Bíblia também. Jesus está acima de todos, né? De tudo que há. Potestades, dominadores, seres humanos também, né? Versículo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, o sumo sacerdote está acima dos sacerdotes, né? Mas ao contrário deles, né? Vai explicar o que aqui agora. Tem um exército, tem os soldados e tem o general que está acima, né? Jesus está acima ainda do sumo sacerdote ainda. Então vamos lá. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Os outros tinham, né? Fazer sacrifício dia após dia. É uma vez por ano o sacrifício. No capítulo 6 explica. Primeiro por seus próprios pecados, ele tinha que fazer um sacrifício primeiro pelos pecados dele, que tinha que chegar aos santos, né? Expergir o sangue, né? Ele tinha que fazer o primeiro sacrifício do pecado dele. E depois pelos pecados do povo. Depois ele fazia o sacrifício, né? Pelos pecados do povo. Fala não. Todo pecado tem consequência ainda. Isso Deus não tirou, né? Ele o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo. Jesus fez sacrifício para toda a humanidade, né? Quando ele sacrificou a ele mesmo. Ele só fez uma vez por todas. Os outros sacerdotes tinham que fazer todo ano e Jesus só fez uma vez. Significa que ele só foi uma vez para a cruz. Tem pregador que fala o seguinte, né? Quando você peca, você manda Jesus para a cruz de novo. Estou falando errado, erroneamente. O que a Bíblia fala em Hebreus, né? Quem faz isso é a pessoa que desvia da fé. É diferente. A pessoa que está na presença ainda. Não falando para você pecar, não, mas se acontecer, né? Que a gente é ser humano, falha.
Pode ser que algum dia aconteça, né? Sim ou não? A Bíblia mesmo fala que quem está de pé vigia para que não caia, né? Mas, João ainda falou uma carta para a igreja também, que foi escrita para a igreja, né? Filhinhos, não pequem, mas se pecarem, Jesus é nosso advogado, que nos intercede, alguma coisa assim que fala. Mas enfim. Mas a gente que é nascido de novo não vive na prática do pecado, aqui diz João. A gente tem nojo do pecado, sim ou não? Mas João também fala que não tem pecado é mentiroso. Significa que de vez em quando a gente pode escorregar sim, né? Ele também fala isso. Ele não está se contradizendo. Ele está explicando, né, que tem escorregões. A gente que é nascido de novo, a gente não vive pecando. Todo momento que a gente possa ter nojo do pecado, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem nojo do pecado, sim ou não? A gente tem temor a Deus também, né? A gente talvez tenha até vontade, mas a vontade de não fazer é maior, né? Mas você tem que ter o Espírito Santo. Mas está falando o seguinte, que Jesus sacrificou apenas uma vez pelos pecados. Na época da antiga aliança tinha que ser uma vez por ano. O sacerdote sacrificava os pecados dele e do povo também. Na época eram 613 mandamentos, na época da lei. Então eles iam escorregar em algum, de vez em quando, sim ou não, nem que seja um. Então vamos lá, versículo 28. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens. Na época da lei, homens que eram sacerdotes, que está falando. Que tem fraqueza igual todos nós, o mundo tem. No entanto, o juramento que veio depois da lei, também o juramento veio depois da lei, no caso de Cristo, que ia ser sacerdote para sempre, né? Ali anteriormente ali com os irmãos, constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus Cristo era o Filho perfeito para sempre, então ele vai ser sacerdote para sempre. E Paulo também está exaltando essa nova aliança que é superior à antiga. Né? Já vi alguns pregadores falar também que o Antigo Testamento é mais importante que o Novo também, já vi alguns pregadores falar isso, erroneamente, né? Que a própria Bíblia fala, né, que o Novo Testamento é superior. Tem uma passagem da Bíblia também, que Paulo fala que a antiga aliança, na época da lei, o Antigo Testamento, estava caduca, né? Já estava velha, né? E foi necessária uma nova aliança. Ele fala isso na Bíblia. E Paulo foi pregar, ele não pregava do jeito dele, não, viu, irmãos? Ele pregava o que o Espírito Santo mandava. Em Filipenses ele fala, no capítulo 2, eu não lembro o versículo, é no capítulo 2, se eu não me engano, fala que foi o Espírito Santo que ensinou ele a pregar, não foi homens. Né? O Espírito Santo ensinava Paulo a pregar. Inclusive, Paulo era radical, pregava contra a lei, sim ou não. Ele era muito radical. Ele pregava. Inclusive, ele fala na Bíblia também que não tinha reconhecido Jesus por isso, né? Que Jesus não pregava a lei. Ele achava que Jesus não era o Messias por isso. Mas o profeta Isaías e Jeremias, no Antigo Testamento, já falou que Cristo viria, faria uma nova aliança e que mudaria as coisas. Eles já falaram, né, que Jesus ia mudar as coisas. Mesmo assim, as pessoas, por religiosidade, né, tá presa na lei ainda, não reconheceram Jesus mesmo assim. Então é isso, né? Eles tinham que saber que eles estudam a Bíblia todo dia, né? O pessoal de Israel. Mas mesmo assim não reconheceram Jesus. Então é isso, né? Que Deus te abençoe. Uma graça abundante. Eles vão reconhecer Cristo quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, eles vão reconhecer como Messias. Por isso que o pessoal de Israel vai converter, né? Eles vão reconhecer na segunda vinda de Cristo. Na primeira vez que Jesus veio, eles não reconheceram. Então é isso, né? Que Deus te abençoe com uma graça abundante, redundante. Nos próximos vídeos do canal. Deus é Manuel, que significa Deus conosco.